Meu pai não gritou quando tentou me apagar. Ele apenas se recostou na cadeira da minha própria mesa de jantar, olhou nos meus olhos e disse: é seu dever pagar pelo casamento dela. Minha mãe dobrou o guardanapo como se aquilo fosse etiqueta, e não execução. E Brooke, minha irmã mais nova, mantinha aquele sorriso suave e satisfeito, do tipo que ela sempre usou na vida inteira quando alguém ia perder para que ela pudesse ganhar. Eu não chorei. Não implorei. Levantei-me, empurrei minha cadeira para trás e disse a frase mais calma que já pronunciei: você tem 24 horas para sair da minha casa. E foi nesse momento que tudo mudou. Meu nome é Daisy, e durante a maior parte da minha vida, pensei que manter a paz era a mesma coisa que manter a família unida. Eu era criança que aprendeu cedo a ficar quieta, a lidar com as coisas sozinha, a nunca ser um problema. Enquanto outras crianças imploravam aos pais por carona para festas da escola, eu estocava prateleiras em uma loja de bairro, tentando economizar o suficiente para pagar minha primeira aula na faculdade comunitária. Meus pais, Arthur e Evelyn, gostavam de dizer às pessoas que criaram uma filha independente. O que eles nunca mencionavam é que a independência não era uma característica que eles incentivavam, era uma habilidade de sobrevivência que eu tive que desenvolver. E então havia Brooke, minha irmã mais nova. Brooke, que flutuou pela infância como se o mundo lhe devesse um pouso suave. Brooke, que sempre ficava com o quarto maior, as coisas mais bonitas, os elogios barulhentos, as desculpas gentis. Quando Arthur perdeu seu emprego de contador 3 anos atrás, eles apareceram na minha porta com 2 malas e a expectativa silenciosa de que meu sucesso significasse a rede de segurança deles. Disseram que seria temporário. O que era para ser temporário, de alguma forma, se transformou em ele se instalando na minha casa de um jeito tão completo que ela parou de parecer minha. Na noite em que chegaram, minha mãe entrou direto na minha cozinha e começou a reorganizar as gavetas. Não perguntou. Não olhou para cima. Apenas disse: você vai me agradecer, querida. Eficiência é importante. Arthur tomou conta do meu escritório em menos de 1 hora, alegando que precisava do espaço para procurar emprego que eu nunca ouvi realmente buscar. E Brooke, que deveria ficar apenas alguns dias, entrou no meu quarto principal, girou lentamente em círculo e disse: aqui combina mais com a minha vibe. No fim da semana, eu estava no antigo quarto de hóspedes, em uma cama estreita que comprei para visitas. As contas dobraram, depois triplicaram. Alguém ficava ajustando o termostato para 22 graus Celsius, como se eu estivesse administrando um resort. Meu carro foi usado sem permissão. As compras desapareciam assim que eu as colocava na cozinha. E sempre que eu tentava, com delicadeza, falar sobre despesas compartilhadas, Evelyn acariciava minha mão e dizia: família cuida da família. Engraçado como a família sempre parecia significar eu cuidando deles. Mesmo fora de casa, a história se repetia. Minha vizinha, a senhora Patterson, me chamou de lado uma tarde, com simpatia nos olhos. Seus pais me disseram que tem sido difícil financeiramente para você, sussurrou. Difícil para mim, enquanto eu pagava por tudo. A verdade era impossível de ignorar, mas eu continuava me dizendo para aguentar. É isso que boas filhas fazem, não é? Elas se esticam, se dobram, abrem espaço. Só há 6 meses, quando comecei a fazer sessões com a doutora Leu, minha terapeuta, alguém finalmente nomeou o que estava acontecendo: abuso financeiro, manipulação emocional e uma vida inteira de condicionamento que me fazia achar que isso era normal. Ainda não confrontei ninguém. Eu não estava pronta. Mas comecei a notar tudo. Cada comentário cheio de direito, cada olhar sussurrado, cada vez que Brooke agia como se minha casa fosse o reino dela. E eu sabia que algo estava prestes a acontecer. A mudança não veio de uma vez. Ela chegou em pequenas fissuras quase invisíveis, daquelas que você só percebe depois que alguém te ensina a olhar. A doutora Lu me disse durante uma sessão: você foi treinada para normalizar o caos. Comece a prestar atenção nos detalhes que te ensinaram a ignorar. Então eu comecei, e quando comecei, não consegui parar. Tudo começou pelas contas. Em uma manhã de sábado, sentei-me à mesa de jantar, a mesma onde eu costumava comer delivery depois de noites longas no escritório, e abri a pilha de pagamentos que vim evitando: luz, água, supermercado, gás, produtos de casa. Cada item quase tinha dobrado desde o dia em que minha família se mudou. Somei tudo 2 vezes, depois uma terceira.
Os números não mentiam. Eu estava sustentando financeiramente 3 adultos que agiam como se eu lhes devesse o estilo de vida ao qual se acostumaram. Enquanto eu calculava os totais, Brooke atravessou a sala descalça, rolando o celular. Não perguntou o que eu estava fazendo. Não olhou para as contas. Apenas abriu minha geladeira, pegou a água com gás que eu estava guardando para mim e disse: "Estamos sem comida de novo. Pode ir ao supermercado hoje?" Sem, por favor, sem oferecer que eu fosse junto. Sem perceber que ela não comprava comida há 3 anos. Mais uma fissura. Então chegou o dia em que o noivo de Brooke apareceu. Ele ficou na minha porta segurando uma caixinha de doces, tentando ser educado. "Posso falar com você um segundo, Daisy?" perguntou, mexendo-se nervosamente. Não era do tipo de homem que sempre tentava fazer a coisa certa, mesmo sem entender completamente as pessoas ao seu redor. Saímos para a varanda. Ele pigarreou. "Brooke está muito empolgada com o casamento. Seus pais mencionaram que você poderia ajudar com algumas das despesas." Fiquei olhando para ele, atônita, ao perceber que minha família aparentemente já tinha planejado como gastar meu dinheiro. "Por que eles diriam isso?" perguntei. Ele hesitou. "Acho que eles supuseram que você iria querer contribuir, já que você é estável." Estável. Aquela palavra caiu como um tapa. Não a bem-sucedida, não a trabalhadora. Apenas estável. O eufemismo que as pessoas usam quando acham que você tem capacidade infinita para absorver responsabilidades. Mais uma fissura. Autossuficiente para que até Noah percebesse. Ele se desculpou antes de ir embora, parecendo genuinamente confuso com a tensão que havia encontrado. Então veio o momento que aprofundou ainda mais a rachadura. Brooke tinha pegado meu carro o dia inteiro sem pedir, e quando voltou, o banco do passageiro estava manchado de maquiagem. Embalagens de fast food espalhadas pelo chão e a luz do tanque de combustível piscando. Confrontei-a com a delicadeza de sempre. "Brooke, você poderia me avisar da próxima vez que precisar do carro hoje?" Ela piscou para mim como se eu tivesse falado uma língua desconhecida. "Relax, Daisy. Você quase não vai a lugar nenhum. E não é como se você não pudesse pagar a gasolina, não é como se eu não pudesse." O senso de direito dela era de tirar o fôlego. Mas os piores momentos não eram os grandes. Eram os lembretes silenciosos do dia a dia de que esta casa não era mais minha. Como Evelyn movendo minhas roupas para outro armário porque ela precisava de mais espaço. Como Arthur dizendo aos convidados: "Nossa casa tem uma luz natural incrível", como se ele tivesse pago sequer um mês da hipoteca. Como Brooke se espalhando no meu sofá, deixando os sapatos na mesa de centro. Cada vez que eu atravessava meu próprio corredor, me sentia como um fantasma assombrando a vida que construí. E ainda assim, minha voz permanecia em silêncio. Meus limites continuavam flexíveis. Meu medo de ser a filha ingrata me deixava congelada no lugar, até que, numa noite de terapia, a doutora Lu se inclinou para a frente e disse. A frase que abriu tudo: "Daisy. Eles não estão confusos. Eles estão se beneficiando." Essa verdade doeu mais do que qualquer argumento que minha família pudesse apresentar. Ela reformulou cada memória, cada sacrifício, cada pedido de desculpas que eu havia feito em nome deles. As correntes submersas não estavam mais submersas. Elas se erguiam altas, impossíveis de ignorar. Algo estava por vir. Algo grande. Eu não sabia quando, mas sabia que, no momento em que a barragem se rompesse, tudo mudaria. Aconteceu numa noite de domingo. Daquelas noites que costumavam significar família, conforto, normalidade. Mas na minha casa, os jantares de domingo haviam se tornado outra coisa completamente diferente. Uma apresentação, um palco onde meus pais interpretavam os papéis que queriam que o mundo acreditasse, os anciãos sábios e amorosos guiando suas filhas adultas. Eu cozinhei como de costume, não porque alguém pedisse educadamente, mas porque era mais fácil do que ouvir Brooke reclamar que o tempero estava errado toda vez que tocava em uma panela. Fiz frango assado com legumes e uma salada simples. Nada sofisticado, apenas algo que pudesse acalmar a tensão tempo suficiente para sobrevivermos à refeição. Mas eu senti no momento em que se sentaram, aquele zumbido no ar como uma tempestade se formando atrás das janelas fechadas. O sorriso de Brooke era doce demais para ser natural.
O olhar de Arthur demorou um pouco além do necessário em mim. Evelyn continuava ajeitando o guardanapo, os olhos saltando entre nós três. Algo estava por vir. Comemos em silêncio por alguns minutos. Tentei respirar normalmente para fingir que o frango não tinha gosto de medo. Então Arthur pigarreou, aquele pigarro pesado e performático, do tipo que ele usava quando queria comando da sala. Colocou o garfo na mesa com uma precisão lenta e deliberada. Daisy começou, precisamos conversar sobre o casamento. Lá estava. A porta da tempestade se abriu uma fresta. Mantive minha voz firme. E sobre isso? Antes que ele pudesse responder, Evelyn entrou na conversa com um sorriso tenso. Todos nós temos pensado em como esse momento é importante para Brooke. Um casamento é um evento que acontece uma vez na vida. Isso merece ser feito direito. O garfo de Brooke raspou no prato enquanto cortava o frango, os olhos fixos em mim. Aquele mesmo sorrisinho que ela usava quando criança, ao pegar algo que não era dela. Arthur se inclinou para a frente. É seu dever ajudar sua irmã. A palavra dever me atingiu como uma mão fria ao redor do pescoço. Pisquei. Ajudar ela? Evelyn soltou uma risadinha suave, como se eu estivesse sendo dramática. Daisy, você é advogada. Tem um emprego estável. Contribuir financeiramente deveria ser questão de bom senso. Senti meu coração acelerar. De quanto estamos falando? Foi Brooke quem respondeu. 28 mil, disse, com a mesma casualidade de quem me pede para passar o sal. 28 mil, meu fundo de emergência. Anos de trabalho, a única rede de segurança que eu tinha. Tentei engolir, mas a garganta se fechou. É muito dinheiro. A voz de Arthur endureceu. A família merece investimento, e se você não pode, perguntei baixinho. Ele me olhou nos olhos. Então você precisa contribuir com a família. Se não, desapareça daqui para sempre. Meu ar saiu do corpo num único e seco suspiro. Desaparecer da minha própria casa, a casa que eu havia pago enquanto eles moraram de favor por 3 anos. Brooke não piscou. Não se mexeu. Nem fingiu desconforto. Apenas sorriu pequeno, satisfeito, vitoriosa. Algo dentro de mim se quebrou. Não alto, não violentamente. Foi uma quebra silenciosa e precisa, como a rachadura de um pedaço fino de vidro. Por um longo instante, ninguém falou. Meus pais me encaravam como se esperassem que eu pedisse desculpas por não concordar rápido o suficiente. Brooke girava a taça de vinho pelo caule, cantarolando baixinho. E tudo o que eu conseguia pensar era: eles realmente acreditam que eu existo para servi-los. A voz da doutora Lu ecoou na minha cabeça: eles não estão confusos. Eles estão se beneficiando. Coloquei o garfo na mesa. Minha mão não tremia mais. Pela primeira vez em anos, meu coração desacelerou em vez de disparar. Meu corpo se acalmou, minha mente clareou. Levantei-me. Os olhos de Evelyn se arregalaram ligeiramente. Arthur ergueu uma sobrancelha. Brooke inclinou a cabeça, quase divertida. Olhei para cada um deles, um por um, deixando o silêncio se alongar até o sorriso de Brooke fraquejasse. Então, com a voz mais calma que eu já tive, disse: Vocês têm 24 horas para sair da minha casa. A sala explodiu. Arthur se levantou num salto. Ingrata? Disse ele. Levantei a mão. Ele parou no meio da frase. Evelyn ofegou baixinho, a mão cobrindo a boca, como se não pudesse acreditar que eu havia parado de ser a marionete deles. O sorriso de Brooke desapareceu, substituído por algo afiado choque, depois raiva. Você não pode estar falando sério, disse ela. Estou. Você não pode simplesmente. Eu posso, e eu vou. Pela primeira vez, nenhum deles tinha falas preparadas. Nenhum sabia o que dizer. Eles se olharam, esperando que alguém assumisse a liderança no roteiro que vinham ensaiando durante toda a minha vida. Mas o roteiro tinha acabado, queimado até não sobrar nada. Empurrei minha cadeira de volta para a mesa, ajeitando o guardanapo que nunca tinha usado. Vocês têm até amanhã à noite. Depois disso, vou trocar as fechaduras. Não levantei a voz. Não me defendi.
Não expliquei. Simplesmente saí da sala, deixando para trás a culpa, a obrigação, uma vida inteira me diminuindo. Atrás de mim, ouvi Brooke sussurrar. Ela perdeu a cabeça. Arthur murmurou algo sobre respeito. Evelyn chorou no guardanapo. Mas nada disso importava. A tempestade finalmente se rompeu, e, pela primeira vez, eu não estava me afogando nela. Não dormi naquela noite. Não porque tivesse medo do que fizera, mas porque, pela primeira vez em 3 anos, a casa parecia minha novamente. Cada rangido do assoalho, cada zumbido do aquecedor, cada sombra na parede me lembrava que aquele era meu espaço, e não um palco para o senso de direito de outra pessoa. Sentei-me na luz fraca da sala, pernas dobradas sob mim no sofá que Brooke sempre dominava, e deixei o silêncio se assentar. Silêncio de verdade, não aquele interrompido pelas ligações de fofoca de Brooke, pela TV de golfe de Arthur ou pelos comentários constantes de Evelyn sobre como uma casa deveria funcionar. Às 2 da manhã, abri meu laptop e revisei tudo o que sabia legalmente sobre como remover hóspedes de longa duração. Como advogada criminalista, direito imobiliário não era minha especialidade, mas não precisava de especialidade para saber que estava completamente dentro dos meus direitos. Eles não eram inquilinos. Não tinham contrato. Não pagavam nada. Não contribuíam com nada. Às 3 da manhã, já havia agendado um chaveiro para o dia seguinte à noite. Às 4 da manhã, fiz uma lista de todos os itens da casa que eram meus e eram quase todos. Às 6 da manhã, preparei café e fiquei olhando pela janela enquanto o sol nascia, pintando o céu com tons suaves de laranja que eu não notava há meses. Às 7 da manhã em ponto, caminhei pelo corredor e bati na porta do quarto principal. Meu quarto principal, aquele que Brooke havia declarado combinar com a vibe dela na primeira semana em que se mudaram. Arthur abriu a porta usando um hobby que não era dele, um que eu havia comprado anos atrás em uma boutique no centro. O rosto inchado, irritado. E agora? Estalou ele. Estou apenas lembrando, você disse, com a voz calma e firme, a mesma que eu usava ao falar com juízes. Você tem 24 horas restantes. Ele bufou. Você está sendo dramática. Não respondi. Eu fui paciente. Você é quem está sentindo a diferença. Atrás dele, Brooke se sentou na cama, cabelo bagunçado, olhos arregalados. Você está realmente fazendo isso? Exigiu. Sim, respondi. Evelyn apareceu na porta do banheiro do corredor, segurando o hobby como se estivesse em uma peça ruim. Daisy, querida, não faça algo de que se arrependa. Olhei para ela com firmeza. Eu me arrependo de ter deixado chegar a esse ponto. E então me afastei. Passaram a manhã em caos. Um caos silencioso, do tipo em que sussurros parecem mais altos que gritos. Portas se abriam e fechavam, malas eram fechadas, armários batidos, mas ninguém se aproximou de mim. Ao meio-dia, a estratégia deles mudou. Reuniram-se na sala como um tribunal. Arthur se inclinou para a frente, mãos entrelaçadas em gesto de comando. Evelyn se apoiou na beira do sofá, com marcas de lágrimas no rosto. Brooke cruzou os braços com força, com a expressão emburrada que eu via desde sempre. Daisy começou. Arthur, achamos que você precisa reconsiderar. Não respondi simplesmente. Evelyn tentou em seguida. Para onde vamos? Não temos economias, não temos plano. Isso é cruel. Cruel? A palavra quase me fez rir. Olhei para ela. Vocês se mudaram para minha casa sem pedir. Tomaram meu quarto, meu escritório, meu dinheiro por 3 anos. E eu fiquei quieta. Agora estabeleço um limite, de repente, sou cruel. Brooke se levantou rapidamente. Você está com ciúmes. É disso que se trata. Você não quer que eu tenha um casamento lindo porque não suporta que as coisas venham facilmente para mim. Levantei-me devagar, deixando o momento respirar. Não estou com ciúmes, Brooke. Estou exausta. Ela piscou, confusa. Aquilo não fazia parte de nenhum roteiro que ela tivesse ensaiado. A voz de Arthur se elevou. Família se mantém unida. Não se expulsa a família. Eu não estou expulsando vocês, disse. Vocês me deram uma escolha no jantar, pagar ou desaparecer.
só não esperavam que eu escolhesse a mim mesma. A sala ficou em silêncio. Ninguém tinha resposta para aquilo. No início da noite, eles ainda estavam lá, ainda discutindo, ainda implorando, ainda fingindo que as consequências não eram reais. Então peguei meu celular, disquei o número e deixei que ouvissem o telefone tocar. O rosto de Arthur empalideceu. Você não vai assistir, disse a atendente. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, a mão de Arthur se ergueu em rendição. Tudo bem, ele sibilou. Nós vamos. Nas 2 horas seguintes, eu os observei arrumar as malas. Não com raiva, não com satisfação, mas com clareza. Evelyn embalava os pratos que tinha comprado sem pedir, resmungando sobre como eu havia me tornado ingrata. Arthur caminhava pela casa como se estivesse deixando um reino que governara. Brooke batia as gavetas do armário tão forte que achei que iriam rachar, mas quanto mais barulho faziam, mais calma eu me sentia. Uma estranha calma profunda, daquelas que aparecem quando você finalmente para de se afogar. Às 21h23, eles estavam na porta da frente com as malas. Evelyn se virou para mim, olhos brilhando. Espero que você fique feliz, sussurrou. Espero que eu fique, respondi. Brooke não olhou para mim. O carro de Noah estacionou na calçada, e ela avançou em direção a ele sem dizer uma palavra. Arthur ficou parado, mandíbula cerrada, e então saiu para a noite fria sem olhar para trás. Fechei a porta atrás deles, tranquei, apoiei a testa na madeira e, pela primeira vez em anos, a casa era minha, o ar era meu, o silêncio era meu. Caminhei por cada cômodo que eles haviam tomado: o quarto, o escritório, a cozinha. Havia arranhões densos e manchados, mas por baixo de tudo, os ossos da minha vida ainda estavam lá. Respirei devagar, de forma constante. A paz não chegou como uma celebração. Chegou como uma longa expiração, uma que eu não percebia que estava segurando há 3 anos. A primeira manhã sozinha parecia irreal. Acordei esperando passos no corredor, a voz de Brooke ecoando pelas paredes, a tosse de Arthur, o barulho de pratos que Evelyn nunca lavava depois. Mas não havia nada. Apenas o suave zumbido do aquecedor e um raio de sol aquecendo a extremidade da minha cama. Minha cama, no meu quarto principal, finalmente recuperada. Fiz café em uma cozinha silenciosa. Silêncio de verdade. Não aquele tenso e performático que todos nós havíamos respirado por anos. Não apressei nada. Não andei na ponta dos pés. Eu não me preparei para uma reclamação no momento em que coloquei a caneca na mesa. Mais tarde naquela semana, Ruby passou por aqui. Ela ficou na porta, olhando ao redor como se estivesse vendo a casa pela primeira vez. Eu não percebia o quanto estava pesada aqui dentro, murmurou. Mas agora, Daisy, você parece 10 anos mais leve. Eu não havia percebido sozinha, mas ela estava certa. A casa respirava, e eu também. As contas voltaram ao normal. Minha geladeira permaneceu cheia. Meu carro permaneceu onde eu o estacionei. E o silêncio? Deus, o silêncio parecia remédio. Então, quase 3 semanas depois que eles se foram, o telefone tocou às 2h08 da manhã. Eu soube, mesmo antes de olhar, quem era. Brooke. A voz dela tremia no momento em que atendi. Daisy, eu preciso de ajuda. Essas palavras me atingiram mais forte do que o ultimato jamais tinha feito, porque eram reais. Não manipuladoras, não arrogantes. Medo real, desespero real. O que aconteceu? Perguntei. Uma respiração trêmula. Estou grávida. Meu coração caiu. Não por pânico, mas por reconhecimento. Esse era o momento em que minha família sempre usava para me puxar de volta. Uma crise, um pedido, uma exigência envolta em vulnerabilidade. Não consigo pagar nada, ela sussurrou. Nem consultas, nem aluguel, nada. Eu não sei o que fazer. Por favor, eu preciso de você. O instinto antigo surgiu. Conserte isso. Salve-a, engula-se para que ela possa respirar. Mas a voz da doutora Lucy ergueu mais alta. Se você a resgatar das escolhas dela, ela nunca vai aprender a se manter em pé. Sentei-me, firmei a voz. Brooke, sinto muito que você esteja assustada. De verdade.
Mas não posso mais ser seu único suporte. Um pequeno soluço. Então você vai me abandonar? Não disse suavemente. Estou te dando recursos, não minha vida. Contei ela sobre programas, opções de assistência, lugares que ajudam mulheres exatamente na situação dela. Passos práticos, não alto sacrifício. Ela chorou mais. Depois a linha ficou silenciosa. Ela não disse adeus. Eu não liguei de volta. Nas semanas seguintes, as notícias chegaram lentamente pela família. Brooke entrou em um programa de apoio à maternidade. Encontrou trabalho meio período em uma creche. Ela estava se virando. Não perfeitamente, não com graça, mas se virando. E, pela primeira vez, fazia isso sem que eu me quebrasse para sustentá-la. Limites não parecem triunfantes. Parecem limpos. Dolorosos às vezes, mas limpos. 1 ano se passou desde aquela noite na minha sala de jantar. Meus pais agora alugam um estúdio modesto no norte da cidade. Arthur trabalha meio período em uma loja de materiais de construção. Evelyn faz digitação de dados remotamente. Eles não estão prosperando, mas estão em pé com as próprias pernas, talvez pela primeira vez em décadas. Brooke teve seu bebê, um garotinho. Só vi fotos que foram passadas discretamente pela minha avó, mas ele parece saudável, tranquilo, intacto pelas batalhas que moldaram os adultos ao redor dele. Brooke ainda enfrenta dificuldades, mas está trabalhando, aprendendo e fazendo isso sem presumir que outra pessoa precise sacrificar a própria vida para que ela evite o desconforto. Quanto a mim, minha casa está silenciosa. Minhas economias estão intactas. Minhas manhãs são minhas novamente. Pela primeira vez, estou construindo uma vida que não exige que eu me diminua para abrir espaço para pessoas que nunca planejaram abrir espaço para mim. Se esta história ressoou com algo familiar em você, me conte de onde está me ouvindo. E se você já precisou se escolher, compartilhe sua história abaixo. Não se esqueça de se inscrever. Você não vai querer perder o que vem a seguir.